Olá, bom final de tarde, seja bem-vindo. Estamos no ar com o Destaque Rural Notícias. A partir de agora, vamos trazer as notícias e as informações desta segunda-feira. Hoje é dia 3 de setembro de 2018, as informações e as notícias do agronegócio. Vamos também trazer as notícias e as informações da economia, a previsão do tempo para amanhã, o que a gente pode esperar aí do tempo para a região sul e também para a região centro-oeste. Além disso, as cotações de hoje. A partir de agora, estamos no ar. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente. Para começar as informações, a gente sempre traz algumas notícias internacionais. Olha, o Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais da China anunciou a proibição da saída ou trânsito de suínos vivos nas regiões em que a peste suína africana foi detectada. O governo disse que já abateu mais de 37 mil animais e que as fazendas infectadas são colocadas em quarentena. Desde a semana passada, mais especificamente quinta-feira, dia 30, 3 focos da doença foram identificados na província de Anhui, localizada a oeste de Xangai, onde são criados aproximadamente 15 milhões de animais. Com essas novas infestações, são contabilizados 7 focos da peste pelo país, divulgados desde o início de agosto. É uma doença altamente contagiosa, coloca em risco mais de 400 milhões de leitões do país. A China é o maior produtor e consumidor de carne suína do mundo. A rápida dispersão geográfica da doença tem preocupado os agentes do setor. Eles estão temendo que esta peste tenha se espalhado em proporção maior do que é a divulgada. Um especialista em controle de doenças animais da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, que está trabalhando com a China para tentar conter essa disseminação, diz que o governo pode levar de 2 a 3 semanas antes de começar a eliminar os animais afetados. Em contrapartida, a firme demanda impulsiona os preços da carne suína no país. Dados divulgados pelo Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais da China apontam que, desde o início do mês, as cotações do animal subiram cerca de 8% no país. Já os preços globais da soja caíram na semana passada, segundo a consultoria Capital Economics, em razão do impacto da baixa demanda chinesa da oleaginosa, que é um dos principais ingredientes na ração para suínos. Estamos recebendo convidado hoje na programação do nosso Destaque Rural Notícias, porque o assunto é muito interessante. Cientistas anunciaram recentemente a conclusão do sequenciamento do genoma do trigo, uma das plantas mais cultivadas no planeta. Quem nos explica mais sobre o assunto, então, é André Cunha. Ele é engenheiro agrônomo, PhD em melhoramento genético e diretor da Biotrigo Genética. Cunha, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e vir conversar conosco sobre esse assunto tão interessante. Não, é sempre um prazer estar aqui com vocês, sempre se aprende muito também nessas conversas. Com certeza. André, a gente quer saber primeiro, né, o que é esse sequenciamento, quem fez, quem participou, o que significa para nós. São, assim, perguntas, naturalmente, que a gente se faz, né, quando lê uma notícia dessas, mas como é que se dá uma pesquisa assim, como é que ela funcionou e qual é a participação da Biotrigo? Bom, essa pesquisa, o trigo é um genoma muito grande, então já vários humanos, já faz quase 15 anos que foi sequenciado e outras culturas de genomas menores, ou seja, menos genes, entraram antes, mas a importância econômica, o trigo demorou muito porque talvez não haja tanto dinheiro envolvido, né? Não é uma cultura que paga tanto o agricultor, etc. E é um genoma 5 vezes maior que o genoma humano. Então, demorou mais. E para isso se fez um consórcio de muitas instituições, né? Era um desafio que interessava quase todos os países, não vou dizer quase todos, uma grande parte dos países do mundo tem interesse e dependem do trigo de uma forma ou de outra para se alimentar. Então havia um interesse, então muitas instituições entraram nesse consórcio. A Biotrigo não estava, a maioria dessas instituições são públicas. Sim. Mas a gente acompanhou o desenvolver disso. Isso começou logo depois que eu terminei meu doutorado no Kansas, e um dos lugares que participou e foi ativo é a Universidade Estadual do Kansas, onde eu estudei. Então a gente de certa forma acompanhou e inclusive os resultados foram já saindo aos poucos, né? E já mesmo antes da conclusão de todo o genoma, algumas partes já estavam disponíveis e já foram utilizadas inclusive pela Biotrigo no processo de melhoramento e tal, pelas vantagens que esse processo, uma vez disponibilizados esses resultados, conferem a quem está trabalhando na pesquisa.
Antes da gente entrar mais especificamente nos resultados disso, o que significa para a gente, eu queria saber assim, o que significa esse resultado, chegar a esse momento de sequenciamento do genoma do trigo. É importante isso? Em que escala? Isso é bastante importante, isso vai demorar, o resultado disso vai demorar um pouco a chegar para os usuários, para quem come trigo ou planta trigo, porque todo resultado em pesquisa demora um bocado. A gente, quando faz um cruzamento até que esse trigo chegue no agricultor, demora em torno de 8 a 10 anos. Então, qualquer novidade que saiu hoje, até que ela seja colocada, ela vai demorar um prazo nesse sentido. E que prazo tem algum, assim? Olha, alguma coisa em 5 pode estar andando, porque algo que já está no meio do caminho, eu posso utilizar a informação que surgiu aí para tentar escolher se é um ou se é outro. Mas, assim, basicamente, para que o ouvinte possa ter uma noção do que é isso, o que a gente vê? O genoma do trigo é muito grande, então é como você está procurando uma agulha num palheiro, né? E no momento que se bota todo esse mapa, é como se a gente tivesse, por exemplo, eu quero visitar você está em Porto Alegre, eu estou em Passo Fundo. Eu tenho o teu ponto de GPS, eu tenho o meu, mas a gente não tem um mapa nenhum que me diga como que eu chego até o teu ponto de GPS. Então a gente tem que ir meio a rumo, né, subindo o morro, descendo o morro, porque eu não tenho um mapa. E é assim que nós estávamos, a gente sabe onde está um gen está aqui, o outro gen está lá, mas e daí? Como é que eu ligo os dois e como é que eu chego neles? E de repente você tem um mapa de GPS que te diz, bom, agora você pega a BR-285, você dobra ali, passa pela arena e tal, e você chega lá no teu ponto. Certo. Então isso facilita muito no melhoramento a gente encurtar caminhos, a gente consegue fazer coisas que antes demoravam mais e necessitavam de mais investimento. Hoje se pode fazer muitas dessas coisas com essa informação de uma forma mais rápida e mais econômica. Certo. Bom, então vamos aí para a prática. O que significa na prática ter esse sequenciamento? Quais aplicações disso? O que vai modificar aí na cultura do trigo? Olha, o que vai modificar na cultura do trigo é que vai permitir a gente, tendo o recurso para usar essa informação, que isso é importante a gente colocar também, que essa informação ela é muito boa, mas para você fazer uso dela, você tem que fazer novos investimentos para poder utilizar isso de uma forma inteligente. Então, a gente tendo o recurso, e esse recurso, cabe lembrar, sempre vem de quando o produtor compra a semente, paga os royalties que estão dentro dessa semente, é o que alimenta, pelo menos a parte privada, né, mas o grosso do trigo nacional depende desse tipo de coisa. Então é importante se comprar a semente legal, né, e não guardar em casa, para estimular a pesquisa. Tendo esse recurso que vem desse destino, dessa fonte, a gente tem como fazer investimentos e poder usar esse dinheiro no melhoramento. Então a gente poderá mais rapidamente chegar a características que são úteis tanto ao agricultor quanto ao usuário final. Então, no agricultor eu consegui genes de mais rendimento, genes de mais resistência a doenças, que aí você pode usar menos químicos para controlar essas doenças. Isso já interessa ao usuário final. Genes que vão ajudar a qualidade do trigo, então o pão vai ser melhor, etc. Oportunamente pode ter genes que possam fazer uma digestão mais fácil do trigo ou fazer que o trigo possa, por exemplo, ter, em vez de você digerir e essa digestão ser rápida, que ela seja mais lenta, que permite estar mais saciado por mais tempo. Tem uma infinidade de coisas que podem acontecer. Era possível acontecer antes? Sim, era. Isso só vai acelerar que a gente possa fazer todas essas coisas de uma forma mais rápida e um pouco mais econômica. Mas, como sempre, vai estar dependendo dos investimentos que precisam ser feitos para que essas coisas possam vir a acontecer. Tu falaste antes que depende muito da questão de investimento, né, para utilizar esse conhecimento e colocar à disposição já. O Brasil, em relação a outros países, tem alguma diferença ou vem na mesma velocidade? Não, absolutamente não vem na mesma diferença, não vem na mesma velocidade. Por uma série de razões. Em primeiro lugar, é a parte pública que move muito, tem pouco dinheiro hoje. A parte privada, a gente tenta andar um pouco mais adiante, um pouco mais rápido, mas depende muito dessa questão também que eu te falei, de uso, da legalidade das coisas. Então, se no Brasil 50% do trigo é plantado de forma legal, com a semente comprada, se plantasse 100, você tinha o dobro do dinheiro para investir. Certo. Em outros países, onde 100%
de tudo anda legal, você tem mais dinheiro para investir e há mais competitividade entre as empresas, porque há mais oportunidade de negócio. Então a gente, por uma série de razões, outras coisas que você para importar, quase tudo isso que se fala para usar isso são reagentes, que foram a maior parte produzidos no exterior, certo, comprados em dólar. Quando você compra para o país, tem uma série de impostos que fazem que o reagente que custa 10 lá, chega por 20 aqui. Então, obviamente que a gente tem um custo muito maior e termina que em todas essas... O pessoal lá fora tem mais mão de obra treinada, qualificada, e tem os reagentes de uma forma muito mais barata. Então, inclusive, nós utilizamos na Biotrigo, em vez de ter um laboratório aqui e correr com todos esses reagentes, a gente muitas vezes manda o DNA para fora, para esses laboratórios que tem mão de obra e o recurso mais barato, e essas informações são geradas lá fora e voltam para ser utilizadas aqui dentro, tendo em vista essas dificuldades do nosso custo Brasil, né? De botar reagentes que não são produzidos no país, mas mesmo assim, para trazer eles para cá, nos custa muito dinheiro. Então, às vezes você manda a informação, o DNA vai para fora e volta a informação, que permite igual a gente progredir. Para a gente terminar, então, o produtor aqui do Brasil, ele pode, quando ele começar, o Brasil, o país, começar a utilizar isso, o produtor brasileiro começar a utilizar isso, a gente pode ter um aumento da produtividade do trigo por aqui que possa fazer com que a gente não fique tão dependente de outros países para o consumo, e vai melhorar a questão da produtividade também para o produtor? Olha, eu acho que dá para dizer que vai melhorar a produtividade, pode melhorar a segurança, pode melhorar a qualidade, que são 3 coisas muito importantes. Para o agricultor é importante produzir. Às vezes eu acho mais importante a segurança de saber que vai plantar e vai colher e vai pagar as contas. Às vezes é mais importante que ganhar 3% de rendimento, é você ganhar segurança de que não tem uma doença ou um problema que vai fazer você perder a lavoura, que é tão ou mais importante do que a produtividade. Eu acho que isso tudo a gente vai poder seguir avançando de uma forma um pouco mais rápida, sim, com essa tecnologia. Se isso vai nos permitir ser mais ou menos dependentes do trigo internacional, eu diria que hoje a gente já é bastante competente em produzir trigo, já tem genética boa, o produtor sabe manejar. O que mais depende disso são outras coisas, fatores como a logística, questão de preço, câmbio, e isso realmente, infelizmente, o mapeamento do trigo não vai mudar. Quem sabe a nossa eleição agora em outubro possa começar a mudar um pouco dessas outras coisas. Tá certo, olha, muito bom falar contigo e esclarecer esses pontos aqui quando a gente teve essa informação aí do sequenciamento do genoma do trigo, que é uma das plantas mais cultivadas do planeta. A gente agradece a tua vinda aqui esclarecer para nós, para os nossos ouvintes, para as pessoas que acompanham o Destaque Rural Notícias. A gente conversou com o engenheiro agrônomo, PhD em melhoramento genético e diretor da Biotrigo Genética, André Cunha. Obrigado, André. Prazer é meu. Muito obrigado a todos. Vamos agora continuar falando então sobre assuntos relacionados agora a que o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços divulgou hoje dados de exportação de várias culturas aqui do Brasil. Eu vou começar então falando sobre a cultura da soja. As exportações brasileiras do complexo soja somaram 9.798.000 toneladas no mês de agosto. A receita foi de 3,98 bilhões de dólares. Em relação ao mesmo período do ano passado, o volume aumentou 33,8% e a receita também aumentou 43,7%. Ante julho deste ano, foi registrada uma queda de 19,3% na quantidade embarcada e também queda de 19,5% no faturamento. Esses são os dados sobre a soja. Agora, sobre o café. A exportação brasileira de café em grão, no mês de agosto, alcançou 2.256.000 sacas de 60 quilos. Isso corresponde, então, a uma queda de 5,05% em relação ao mesmo mês do ano passado. Em termos de receita cambial, reduziu 16,61% no período para 320,7 milhões de dólares em comparação com o que foi registrado em agosto de 2017. Temos aqui também os dados do açúcar. O Brasil exportou em agosto 1.709.000 toneladas de açúcar bruto e refinado, caiu 38,2% em relação ao volume embarcado no mesmo mês do ano passado, e 2.764.000 toneladas. Se for comparado com as exportações de julho, de 1.871.000 toneladas, teve baixa de 8,65%. Também temos aqui os dados do algodão.
que as exportações do algodão brasileiros atingiram 21.400 toneladas em agosto, recuou 68,5% ante o total vendido ao exterior no mesmo mês do ano passado. Em receita, o país faturou 38.900.000 dólares com o embarque da Pluma em agosto, montante 64,5% inferior ao de 109,8 milhões de dólares. E, para finalizar, o etanol. O Brasil, então, exportou em agosto 262,5 milhões de litros de etanol, alta de 48,47% na comparação com 176,8 milhões de litros embarcados no mesmo período de 2017 e alta de 45,26% em relação ao que foi de julho de 2018. Bom, então foram esses dados divulgados hoje pelo Ministério. Vamos falar agora sobre o 27º Congresso Brasileiro de Entomologia, um evento que está acontecendo em Gramado, no Rio Grande do Sul. Ele apresenta tecnologias para controle de pragas e a equipe do Destaque Rural Notícias está por lá e traz agora as informações para a gente. Visando o manejo de pragas na soja, a Corteva apresenta durante o Fórum de Entomologia deste ano a tecnologia Conquesta. Antônio, qual a proposta então dessa tecnologia que vocês vêm trazendo ao mercado? Então, a Conquesta, ela é uma soja BT, é uma soja que nós chamamos de uma soja de segunda geração. E qual a diferença comparando com os produtos que nós temos hoje? Na verdade, nós temos uma soja no mercado hoje que tem uma única proteína, né, para trabalhar para as lagartas. Então, o foco principalmente de Conquesta é controle de lagartas. Com a Conquesta, a gente traz um produto com uma segunda proteína que vai auxiliar então no controle dessas pragas. Não só mas também sobre algumas pragas secundárias, mas essa segunda proteína também ela vai ser bastante interessante, auxiliando muito no manejo de resistência das principais pragas que hoje ainda, segundo nosso levantamento, são a lagarta da soja e a lagarta falsa medideira, ou seja, essa segunda proteína ela tem essa possibilidade de ajudar nesse manejo de resistência dessas pragas. Qual o tamanho do impacto hoje causado pelas pragas ou por essas lagartas que são mais comumente vistas nas nossas lavouras? Qual o tamanho desse impacto e o benefício de uma tecnologia como a Conquesta que apresenta esse ano aqui no Congresso? Essas pragas principais elas são pragas desfolhadoras e pragas que atacam as vagens, né? Então você afeta diretamente a produção ou a produtividade da sua cultura. Você trazendo uma tecnologia BT, você consegue proteger a sua cultura então desses danos, tendo no final então uma cultura melhor, melhor estabelecida e uma produtividade não aumentada, mas se você protege essa produção em relação, digamos, a uma cultura atacada. E a Conquesta, ela está junto no pacote Enlist? Como é que vai funcionar a disponibilidade dessa tecnologia ao mercado? A Conquesta ela não vai ser disponibilizada, digamos, sozinha. Então ela vem realmente como Conquesta E3, que é Conquesta mais o Enlist. Então são duas proteínas BTs na Conquesta e mais o Enlist, que é a tolerância a herbicidas, a 3 herbicidas, que é a 2,4-D, glifosato e glufosinato. Obrigado, Antônio. Voltamos então em seguida com mais informações diretamente aqui do Congresso de Entomologia que acontece em Gramado. Vamos falar agora sobre que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região derrubou hoje a liminar que suspendia a partir de hoje o registro de produtos com ingredientes ativos glifosato, abamectina e tirã, o que na prática tornaria inviável a comercialização desses agroquímicos menos de 2 semanas antes do início do plantio da safra de soja 2018-2019 em algumas regiões do país. Na decisão, com data de sexta-feira, o desembargador federal Cássio Marques, vice-presidente do TRF1 no exercício da presidência do tribunal, atendeu ao pedido da AGU, que é a Advocacia Geral da União. A Sociedade Rural Brasileira comemorou a decisão do desembargador, essa decisão então que invalida essa ação juizada pelo Ministério Público Federal e com ela a suspensão do registro e a comercialização então de produtos com glifosato. A derrubada da liminar, diz a entidade, assegura a produtores rurais de todo o Brasil mais segurança e eficiência no plantio da nova safra.
A SRB fez referência aos prejuízos que a proibição do glifosato acarretaria à balança comercial, estimados em 25 bilhões de reais, segundo o desembargador. Disse ainda que a medida traria risco de desabastecimento interno, quebra da produtividade e perda de competitividade do Brasil no mercado externo. Também se posicionou a AproSoja. O presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, Bartolomeu Braz Pereira, disse hoje que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ao derrubar a liminar que suspendia esse registro de produtos à base de glifosato, veio em boa hora. O plantio começa na semana de 15 de setembro e o produtor pode ficar agora mais tranquilo, afirmou o presidente da AproSoja. Ele, porém, ressalvou que, como a questão trouxe insegurança para revendas e distribuidoras, os produtos podem encarecer porque está em cima da hora. MML, construtora e incorporadora, invista em projetos preparados para o futuro. MML, construtora e incorporadora, desenvolvimento imobiliário inteligente. O assunto agora é economia. Nas informações sobre economia, eu quero começar falando sobre o Boletim Focus, que é o boletim divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central e traz aí algumas expectativas em relação a alguns indicadores econômicos, né? Eu vou citar só as expectativas para este ano de 2018. Teve uma leve queda da expectativa do IPCA, que é a inflação oficial, de 4,17 para 4,16 nessa semana para fechar 2018. A gente continuou com a mesma perspectiva de taxa básica de juros de 6,5% para o ano agora de 2018. Inclusive continuando no mesmo patamar em que está. Para o ano que vem, 2019, a perspectiva é de que a taxa básica de juros fique em 8%, então tem uma tendência aí de subir depois do final do ano agora. E em relação ao PIB, Produto Interno Bruto, também teve uma leve redução. Na semana passada, a expectativa era de 1,47%, nessa semana a expectativa é de 1,44% de crescimento do PIB em 2018. Também tem dados aqui que foram divulgados hoje, né, da balança comercial brasileira. Esses dados mostram o crescimento das importações decorrente da recuperação da economia, voltou a reduzir o saldo da balança comercial. Esses dados divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, que alguns deles já falei agora, especialmente em relação ao agronegócio, o país exportou no total 3 bilhões 775 milhões de dólares a mais do que importou no mês passado, queda de 32,5% em relação ao resultado positivo de agosto de 2017, que foi de 5,592 bilhões de dólares. Também temos uma informação interessante sobre o orçamento da educação. O governo federal apresentou o orçamento do ano que vem com aumento superior ao mínimo constitucional para as áreas da educação e da saúde, além do reajuste de 4,39% para corrigir os efeitos da inflação. Foram adicionados recursos extras de 51,6 bilhões de reais para o Ministério da Educação e 12,3 bilhões para o Ministério da Saúde. No total, se aprovado, o orçamento geral da educação será de 121,96 bilhões, enquanto da saúde será de 129,8 bilhões de reais. Vamos agora acompanhar o comentário de hoje para trazer algumas informações relacionadas à semana passada e nessa semana de expectativas da economia com o economista Gustavo Ponzoni. Olá pessoal, bom final de tarde a todos, mais uma segunda-feira aqui, feriado nos Estados Unidos hoje, então cenário um pouquinho mais calmo, com um noticiário mais tranquilo para todo mundo. Só faço um destaque aí, mês de setembro vai ter uma volatilidade maior nos mercados, então principalmente pelo foco nas eleições brasileiras, então a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção. Retrospectiva aí da última semana, foco foi no julgamento do registro da candidatura do Lula, que acabou perdendo por 6-1. Ademais, em termos de indicadores, a gente teve uma semana bem sossegada. No Brasil, em termos de indicadores, aí tivemos o resultado do GPM, que acelera 0,7 em agosto. O resultado aí foi bem pressionado pela alta do dólar. Taxa de desemprego atingiu 12,3% em julho, resultado aí em linha com as expectativas do mercado. Ademais,
Questão das confianças. Confiança da construção da FGV caiu 1,6 pontos. Confiança da indústria também recuou 0,4 pontos. O destaque aí foi para a confiança da indústria, que avança e atinge 89 pontos, o maior nível aí desde abril desse ano. Pessoal, por hoje era isso. Muito obrigado. Bom final de tarde a todos. Na próxima semana a gente retorna aí. Abraço. Vamos agora trazer as informações então do índice, né, da Bolsa de Valores, como é que fechou hoje, e também o dólar. Hoje foi dia de feriado nos Estados Unidos, inclusive agora há pouco o Gustavo falou, e isso reduziu então bastante a liquidez da Bolsa brasileira. O dólar voltou a ser o grande destaque de hoje, segunda-feira, disparou para mais de R$ 4,15, um alívio na última sessão por conta da atuação do Banco Central. Mais uma vez, né, o que aconteceu? O mercado ficou de olho no cenário eleitoral brasileiro, até porque teve essa baixa liquidez aí das questões internacionais. O Ibovespa fechou com queda de 0,43% a 76.303 pontos. O dólar comercial, por sua vez, disparou 1,96%, fechou cotado a R$ 4,15, R$ 4,1520. Vamos agora à previsão do tempo. Então vamos começar a previsão do tempo pela região sul. Para amanhã, terça-feira, a gente vê ali que é tempo bom, né? Tá claro o tempo, sem chuva. A previsão diz a nebulosidade diminui no sul. O céu ainda fica com muitas nuvens no leste da região, mas não tem previsão de chuva. O mar fica agitado, especialmente no litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Um detalhe, faz frio. Vamos então agora à previsão para a região centro-oeste. O mapa mostra também tempo bom para amanhã, terça-feira, dia 4. As nuvens diminuem e o sol aparece forte em todo o centro-oeste do Brasil, sem previsão de chuva. A temperatura sobe e esquenta rapidamente. A umidade do ar fica baixa nas horas mais quentes do dia. MML, construtora e incorporadora, invista em projetos preparados para o futuro. MML, construtora e incorporadora, desenvolvimento imobiliário inteligente. Vamos finalizar então o nosso Destaque Rural Notícias de hoje com as cotações. A gente começa com a cotação do farelo de soja em Ponta Grossa, R$ 1.400 o valor da tonelada. Em Paranaguá, R$ 1.380. A saca de soja em Passo Fundo, R$ 86. No Porto, em Paranaguá, R$ 91,50. E no Porto, em Rio Grande, R$ 92. Em Rondonópolis, a soja R$ 79,50 a saca. A saca do milho em Passo Fundo, R$ 44. Em Ponta Grossa, R$ 39. Em Rondonópolis, R$ 31. A tonelada do trigo em Santa Rosa, R$ 850. Em Dourados, R$ 1.030. Em Cascavel, R$ 1.000. E em Carazinho, R$ 850. A saca do arroz em casca em Pelotas, R$ 44,65. Em Cachoeira do Sul, R$ 45. E em Jaraguá, R$ 45. O feijão carioca, Ponta Grossa, R$ 70. O feijão preto em Santa Maria, R$ 120. E o feijão preto em Lagoa Vermelha, R$ 120 a saca. O boi gordo em Barretos, a arroba, R$ 145. O boi gordo, arroba, em Tocantins, R$ 135. E o boi gordo no estado do Rio Grande do Sul, o quilo, R$ 4,65. O suíno vivo no interior do Rio Grande do Sul, R$ 3,15. O suíno vivo média no Rio Grande do Sul, R$ 2,85 o quilo. E o frango vivo no Rio Grande do Sul, R$ 2,90. E o frango vivo em São Paulo, R$ 3. Ficamos por aqui então com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Lembrando que você pode aproveitar e assistir o Destaque Rural Notícias através das redes sociais, também no nosso canal no YouTube. Você pode obter mais informações sobre o agronegócio sempre no nosso portal destaquerural.com.br. Você pode participar também trazendo seu comentário através das redes sociais e também pode mandar o seu comentário pelo WhatsApp. O telefone 549-9116-9140 está à disposição. 549-9116-9140. Uma ótima noite e até amanhã. Destaque Rural Notícias.
Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente.